Olá, amigos do canal Retorno da Glória. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra de Deus com cada um de vocês. Bom, e o meu objetivo é que o Espírito Santo do Senhor guie a todos nós em toda a verdade. Está escrito: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse 2, versículo 10. Bom, segundo um dicionário da língua portuguesa, o significado da palavra fiel é que cumpre aquilo que se obriga. Exato, verídico, fio ou ponteiro que indica o perfeito equilíbrio da balança. Aquele que segue uma doutrina, religião. Então, se substituíssemos a palavra fiel do texto bíblico, teríamos essas frases: "Cumpra aquilo que te ordenei até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." "Sê exato até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." "Ser verdadeiro até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." "Ser como um ponteiro que indica o perfeito equilíbrio da minha lei e dar-te-ei a coroa da vida." "Siga a minha doutrina e dar-te-ei a coroa da vida." Amigos, algumas palavras, por serem muito usadas no nosso dia a dia ou em nossas reuniões religiosas, acabam que perdendo o seu impacto sobre as nossas vidas. Palavras como amor, fidelidade, perderam o seu real significado e também força para com os cristãos. As palavras de Cristo, "ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida", tornaram-se um jargão para nós tão popular como dizer: "Rapadura é doce, mas não é mole não." Mas hoje, meus irmãos, Deus deseja restabelecer a importância e também o significado da palavra fidelidade. Ele deseja que compreendamos o que este texto tem a nos dizer acerca do que Deus espera da sua igreja para esses últimos dias. Veja, se eu perguntasse quantos que estão assistindo este vídeo são fiéis a Deus, talvez todos nós ficaríamos meio tímidos e receosos de dizer "eu sou fiel." Mas se eu começasse a descrever algumas características do fiel de Deus, talvez começássemos a nos animar. Bom, o fiel de Deus devolve o dízimo, o fiel de Deus devolve as ofertas, o fiel de Deus vai à igreja aos sábados, o fiel de Deus estuda a lição da escola sabatina e etc. Bom, eu poderia continuar a descrever uma lista enorme de características óbvias sobre o fiel de Deus. E é bem provável que ao final da lista, muitos de nós estivéssemos com um largo sorriso estampado no rosto. Felizes, então, por nos enquadrarmos nas especificações do fiel de Deus. Mas a verdade é que geralmente nós somos tentados a ter uma visão estreita e também humana das palavras do Senhor e inconscientemente buscamos baixar a norma das coisas divinas para melhor se encaixarem em nossa vida, ao nosso dia a dia e aos nossos costumes. E infelizmente, no mundo religioso, muitos fazem isso. Não é difícil, meus irmãos, encontrarmos religiosos que hoje dizem: "A lei de Deus é boa, santa e justa, mas o quarto mandamento, esse foi abolido e sendo assim, guardamos apenas 9 mandamentos e somos fiéis a Deus." Já outros dizem o seguinte: "O corpo é o templo do Espírito Santo, portanto, nós não tomamos bebidas alcoólicas, mas comemos de tudo, inclusive carne suína, porque todos os alimentos foram purificados e sendo assim, nós nos consideramos fiéis a Deus." E outros abaixam ainda mais as normas divinas e dizem: "Cremos que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do templo e todo o Antigo Testamento foi abolido. E sendo assim, usamos somente o Novo Testamento e somos fiéis a Deus." Irmãos, o homem, após a entrada do pecado neste mundo, está sempre buscando baixar as normas divinas, pois elas são espirituais e nós somos carnais, e a palavra de Deus diz que a carne luta contra o espírito. E por sermos carnais, a maioria dos seres humanos se afastam de Deus o máximo que podem e também de sua palavra, pois não desejam ser pela palavra do Senhor repreendidos para mudarem as suas vidas. Mas
Uma outra parte dos seres humanos decidiu dar ouvidos a Deus e a sua palavra, e cientes de que somente pela Bíblia poderiam se aproximar do seu Criador, começam a lê-la e logo se deparam com um texto que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas fidelidade, meus amigos, tem a ver com seguir ordens, seguir doutrinas, ser exato, ser verdadeiro. E a natureza do homem é contrária à natureza de Deus, e sabendo o crente que ele só pode receber a coroa da vida sendo fiel, agora ele tenta de todas as maneiras rebaixar a verdade de Deus, ou anulá-la em alguns pontos, para que essa possa se encaixar ao seu estilo de vida. Até que chega um momento em que ele começa a crer que essa norma humana acerca da palavra de Deus é, na verdade, a pura norma divina. E por conta disso, tal pessoa engana-se a si mesma pensando ser fiel. Bom, cada um deseja ser fiel a Deus segundo as suas próprias ideias do que é seguir a palavra do Senhor. E por conta disso, hoje temos mais de 30 mil denominações cristãs ao redor de todo o mundo. E em meio a esse emaranhado de denominações cristãs, existe uma igreja denominada Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual nós cremos ser a única denominação com uma doutrina biblicamente pura no tempo do fim, e a qual cremos ser a última denominação fiel em seu conjunto de doutrinas aos princípios bíblicos. Amigos, como adventistas do sétimo dia, nós cremos que esta é a denominação fiel de Deus segundo a profecia bíblica. Mas será que este é o povo fiel de Deus? Diz o Espírito de profecia. É certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. A Batalha Final, página 104. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Nas várias igrejas que professam a fé protestante. O Grande Conflito, página 171. Irmãos, apesar de muitos estarem servindo de maneira equivocada em outras denominações, não podemos nos esquecer que Deus nos julgará segundo a luz que recebemos. E quanto de luz nós, adventistas do sétimo dia, recebemos? Toda a luz da palavra de Deus que o homem poderia receber, foi isso o que nós recebemos, meus amigos. A luz que Moisés não recebeu, a luz que Daniel não entendeu, a luz que João não discerniu, a luz que Martinho Lutero não teve acesso completo, a luz que os católicos não tiveram, a luz que os evangélicos não entenderam. E além de tudo isso, a luz do Espírito de profecia. Essa foi a luz a qual o Senhor nos concedeu. E nós só receberemos a coroa da vida se formos fiéis a toda essa luz. Meus irmãos, o mundo cristão ele pode até tocar rock em suas igrejas, pensando que estão sendo fiéis em seu louvor, mas nós recebemos luz a esse respeito. O mundo cristão pode até comer chocolate, beber Coca-Cola, se deliciar com alimentos que tenham corante à base de carmim de cochonilha, pensando estarem sendo fiéis a Deus em sua alimentação. Mas nós recebemos luz a esse assunto. Os católicos e os evangélicos podem passar horas em frente à televisão ou ao celular assistindo séries, novelas, filmes e todo tipo de inutilidade para a mente e também para o espírito, imaginando que são fiéis a Deus fazendo isso, pois eles pensam que tudo isso é apenas entretenimento. Mas nós, adventistas do sétimo dia, recebemos luz sobre este assunto. E Deus, meus amigos, só irá coroar aqueles que forem fiéis à luz que receberam. E é por isso que a senhora White escreve: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não têm sido santificados pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. O Grande Conflito, página 608. Meus irmãos, o fim se aproxima. E enquanto estamos brincando de fiéis de Deus, santos anjos estão diariamente com lágrimas nos seus olhos, registrando a nossa infidelidade e também desdém para com a luz que nos foi enviada.
Portanto, devemos começar a implorar a Deus desejo e força para lermos a Bíblia e o Espírito de Profecia e também para colocarmos em prática nas nossas vidas toda a verdade que ali encontramos, para que não venhamos a escutar: pesado foste na balança e achado em falta, e agora a coroa que poderia ser tua será entregue a outro. Amigos, Deus nos ama e Ele quer nos salvar, mas Ele não poderá levar para o céu um povo que vive a blasfemar contra o Espírito Santo, desobedecendo às normas reveladas em Sua palavra e também no Espírito de Profecia. Normas as quais fariam de nós um povo peculiar, um povo fiel aos princípios divinos. E eu encerro esse vídeo, meus amigos, com as seguintes palavras de Jesus: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Bom, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus nos abençoe para que sejamos fiéis a toda a luz que nós recebemos. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.